Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver 8 das 18 questões de matemática básica do Enem 2024. Vem comigo que é logo depois da vinheta. Questão número 175 da prova verde diz que a densidade demográfica de uma região é definida como sendo a razão, divisão, entre o número de habitantes dessa região e a sua área, expressa em habitantes por quilômetro quadrado. Então a densidade demográfica vai ser número de habitantes dividido pela área habitantes por quilômetro quadrado, certo? Uma região R é subdividida em várias outras, sendo uma delas a região Q. Então tem uma região R, essa região R aqui, e tem uma região Q que está dentro dessa região R. A área da região Q é igual a 3/4 da área de R. E o número de habitantes de Q é igual a metade do número de habitantes de R. As densidades demográficas correspondentes a essas regiões são denotadas por densidade de Q e densidade de R. A expressão que relaciona a densidade de uma com a densidade da outra. Gente, aqui a gente poderia tranquilamente fazer uma divisão, né, considerando aqui Q e R, né, número de habitantes de Q, número de habitantes de R, área de Q, área de R, mas eu já mostrei para vocês que quando ele não dá nenhuma informação numérica, você pode arbitrar valores e você calcula a partir desses valores qual é a relação entre início e final, certo? Então olha só como facilita bastante. Se a gente jogar aqui, por exemplo, se eu disser que o número de habitantes da região R, tá? Tô pensando na região R. Se ela tiver 100 habitantes e uma área de 100, ela vai ter 1 habitante por quilômetro quadrado, concorda? Então, dividindo um pelo outro, né? Número de habitantes pela área vai ficar 100 por 100, vai dar 1 habitante para cada quilômetro quadrado, concorda? Agora, se a gente pensar o seguinte, ó, a região Q, a partir da região R, que eu arbitrei, eu joguei um valor qualquer para a área e para o número de habitantes. Agora, ele disse que a área de Q é igual a 3/4 da área de R. Então aqui eu posso dizer que a área, se a área de R é 100 km quadrados, a área de Q é igual a 3/4 da área de R. Vamos ver? Olha só, a área vai ser 3/4 de 100. Facílimo de calcular e bem melhor com números, né? 100 dividido por 4 dá 25 vezes 3, 75 quilômetros quadrados. E qual vai ser o número de habitantes agora da região Q? Vai ser metade, então aqui ó, o número de habitantes de Q é igual a metade do número de habitantes de R. Portanto, metade de 100 vai ficar 50. Opa, 100 dividido por 2, que vai dar 50 habitantes. Então, se a gente tiver essa nova densidade populacional, a densidade de Q vai ser o quê? Vai ser número de habitantes, 50, dividido por 75. E 50 sobre 75, simplificando, vai dar 2 terços. Agora me diga uma coisa, 2 terços de habitante por quilômetro quadrado. Se a primeira era 1 e a gente já jogou valores fáceis para ficar mais tranquilo da gente analisar, e a outra é 2 terços, posso dizer que a densidade de Q vai ser 2 terços de 1, que é a densidade de R. Então a densidade de Q, densidade populacional de Q, vai ser 2 terços da densidade de R. Olha só, fica mais fácil da gente analisar dessa forma, né? Como é que você poderia fazer se você não arbitrasse valores? Você ia chamar de D de R, ou número de habitantes de R, área de R, e aqui você iria fazer com frações, aqui também com frações, ia dividir uma pela outra para você poder determinar esse valor 2 terços. Muito mais simples se você pensar que ele tem 100 habitantes numa área de 100, certo? Então, você pode jogar valores quando ele não te der esses valores. Fica mais fácil de você descobrir a resposta. Resposta letra E. Questão número 176 da prova verde diz assim: atualmente há telefones celulares com telas de diferentes tamanhos e formatos retangulares. Alguns deles apresentam telas medindo 3,5 polegadas. Veja que isso é um número misto. 3 inteiros e 1 meio é um número misto que representa 3 mais meio, tá? Bom, 3,5, tá? É assim que você lê, 3 inteiros e 1 meio. 3 mais meio é a mesma coisa que sobre 2, aqui vai dar 6 mais 1, que é 7 sobre 2. 7 sobre 2 é 3,5. Então, 3,5, 3,5, certo? Enxerga número misto?
Muito bem. Com determinadas especificações técnicas. Além disso, em muitos modelos, com a inclusão de novas funções no celular, as telas ficam maiores, sendo muito comum encontrarmos atualmente telas medindo 4 inteiros e 5 sextos de polegada. Então é 4 mais 5 sobre 6. Então 4 mais 5 sextos, que se a gente tirar o mínimo aqui vai ficar 6, 6 vezes 4, 24, mais 5, que vai dar 29 sobre 6 polegadas, né? Aqui já vai dar um número quebradinho, né? Um número com dízima. Bom, a diferença de tamanho, olha o que ele pediu, em valor absoluto, entre as medidas. O que é valor absoluto? É você fazer o maior menos o menor, tá? Porque daí o valor vai dar positivo. O valor absoluto é o valor sem o sinal. Entre as medidas em polegada mesmo, ele não pediu para transformar em centímetros nem nada, tá? Das telas do celular 2 e do celular 1, que tem 4 e 5 sextos, 3,5. Representadas apenas com uma casa decimal, é igual a quanto? Então o que ele está querendo? O maior menos o menor. 29 sobre 6 menos 7 sobre 2. Como é que a gente faz essa subtração de frações? Tira o mínimo, vai ficar 29 menos 6 dividido por 2 vai ficar 3 vezes 7, 21. Portanto, 29 menos 21 dá 8 sobre 6. E 8 sobre 6, simplificando por 2, vai dar 4 sobre 3. Quanto que dá 4 dividido por 3? Vamos lá, vai ficar 1, aqui sobra 1. 10, aqui vai ficar 3, 3 vezes 3, 9, para 10, 1, então é 1,33333. Ora, essa diferença é 1,33333, ou com uma casa decimal, apenas de 1,3, que é isso que ele pediu, com uma casa decimal. 1,3, resposta da letra D. Questão número 157 da prova verde diz o seguinte: em uma loja de defensivos, os preços de alguns produtos foram divulgados em um cartaz. Promoção, compre pelo menos 35 litros de defensivos do tipo A e ganhe a máscara para aplicação. Então, o fabricante daquele defensivo do tipo A está dando a máscara se você comprar mais do que 35 litros do tipo A. Defensivo tipo A custa R$ 4,20, por isso que ele está dando a máscara, né? Porque o dele é bem mais caro. Custa R$ 4,20 por litro. E o defensivo tipo B custa R$ 3,00 por litro. A máscara sozinha, se precisar comprar máscara, se não ganhar, né? É R$ 12,50. Sabendo que 1 litro de defensivo tipo A é suficiente para meio hectare. Então, no tipo A, 1 litro é suficiente para 0,5 hectare. Hectare é uma unidade de área que corresponde a 100 metros por 100 metros na matemática, tá? Mas não precisa saber. Enquanto que 1 litro do defensivo tipo B, 1 litro, é suficiente para 0,4 hectares, como ele diz aqui, ó. No tipo B, é suficiente para 0,4 hectares. Um agricultor precisa comprar nessa loja uma quantidade de litros de defensivo suficiente para aplicar em uma área de 20 hectares, além de levar uma máscara. Então ele vai ter que levar uma máscara, seja ganhando a máscara, né? Ou então comprando a máscara por R$ 12,50. Ele quer saber o valor mínimo que ele pode gastar em reais. Então ele quer saber a melhor promoção. Será que eu compro só do tipo A? Será que eu compro só do tipo B? Ou será que tem alguma combinação dos dois que me faz pagar menos? É isso que a gente vai descobrir. Então olha só, do tipo A, ele tem 1 litro para cada meio hectare, mas ele precisa de 20 hectares, certo? Então ele vai ter que gastar X litros. Esses X litros a gente pode multiplicar cruzado aqui, vai ficar 0,5 X igual a 20 vezes 1. Portanto, x é igual a 20 dividido por 0,5. Você pode fazer a divisão, ou você pode considerar que 20 dividido por meio vai dar a mesma coisa que 20 vezes 2, que é 40 litros. Tá? Se você fizer a divisão com vírgula também, você vai ter 40 litros. Aqui é a mesma coisa, eu quero saber quantos litros eu vou ter que comprar do defensivo B, se eu for comprar só ele, tá? 20 hectares, eu vou ter que comprar X litros, 1 litro é o suficiente para 0,4 hectares. Então, eu posso dizer que 0,4 vezes x é igual a 20 vezes 1, certo? Passei multiplicando em x também. X é igual a 20 dividido por 0,4. 20 por 4 dá 5. Né? Como eu estou dividindo por 0,4, vai dar 50 litros. Então, vamos pensar o seguinte. Se ele optar por gastar só no defensivo do tipo A, ele vai comprar 40 litros desse defensivo. Então vamos pensar assim, ó, só A. Ele vai comprar 40 litros e vai pagar R$ 4,20 por litro. 4,20 por litro, vezes 40. Ele vai ter um certo gasto, né? Se ele for só no B, depois a gente calcula, tá?
Se ele for só no B, ele vai ter que comprar mais, ele vai ter que comprar 50 litros. Só que ele vai pagar somente R$ 3 por litro, né? Então aqui, vamos ver, 4 vezes 4 dá 16, 4 vezes 0,2 vai dar mais R$ 8, né? 40 vezes 0,2. Então, 8 mais 160, 168 reais. Bom, 168 reais e ele já ganha a máscara. Por que ele ganha a máscara? Porque ele comprou mais do que 35 litros desse defensivo do tipo A. Então ele vai pagar só os R$ 168 reais. Não vai ter que comprar a máscara a mais, certo? Agora vamos ver. Aqui ele vai gastar somente 150, porque 3 vezes 50 dá 150 reais. Porém, ele vai ter que gastar mais 12,50 com a máscara. No total, aqui ele não ganha, tá? Porque ele só ganha quando ele compra no tipo A. No total, ele vai gastar R$ 162,50. Então, ele comprou a máscara, tá? E pagou R$ 150 reais no defensivo, mais 12,50 da máscara, ele pagou R$ 162,50. Legal. O mínimo que ele está gastando aqui, por enquanto, é R$ 162,50. E eu digo, essa já é a resposta correta, tá? Mas seria muito importante também, num caso de um problema um pouco mais difícil, ele poderia ter feito uma combinação entre os dois. Qual seria a melhor combinação? Você consegue pensar numa melhor possibilidade de você tentar ganhar a máscara, mas não comprar tanto desse produto mais caro e tentar complementar com esse produto mais barato aqui? Ele não diz que ele tem que comprar somente um tipo, tá, de defensivo, ele pode misturar os dois. Então, eu vou calcular, só para a gente ter certeza da resposta, eu vou colocar A e B. Um pouquinho do A e um pouquinho do B. Como o A é mais caro, eu vou comprar o mínimo suficiente para ganhar a máscara. Então, eu vou comprar 35 litros do A, tá? Esses 35 litros do A. Vamos pensar um pouquinho, porque isso aqui não é tão direto, tá? Eu estou complementando bastante esse problema. Teve gente que não fez essa conta que eu vou fazer agora e poderia ter caído caso o Enem tivesse pensado nessa possibilidade aqui. Mas veja, ele poderia comprar 35 litros do A, pagando quanto? Né? Que é o mínimo para poder ganhar a máscara. Pagando 4,20. Mas espera aí, esses 35 do A são suficientes para quantos hectares? Então, vamos ver quantos hectares ele já consegue borrifar ali esse defensivo A, né? Então, 35 litros pegam ou conseguem tratar um determinado número de hectares. Eu sei que meio hectare ele consegue tratar com 1 litro, isso do tipo A, certo? Então o X aqui, ó, esse X aqui, passa multiplicando em cruz, vai ficar 35 vezes 0,5. 35 vezes 0,5 vai dar 17,5 hectares. Ah, então 17 hectares e meio ele já consegue tratar aqui com esses 35 litros dele, certo? Porque cada um é meio hectare, né? Então, realmente a metade, 17,5 hectares. Bom, mas espera aí, mas ele tem na propriedade dele, ele tem 20. Então, falta quanto? Falta 2,5 hectares. Então, se falta 2,5 hectares, quanto que ele precisa do tipo B para complementar esses 2,5 hectares? Ora, eu sei que 2,5 hectares ele vai ter que usar X litros do produto, certo? Bom, do produto tipo B, a gente sabe que 0,4 hectares precisa de 1 litro. Então, 0,4 hectares é 1 litro. Ora, x vezes 0,4, x vezes 0,4 vai ser igual a 2,5 vezes 1, 2,5. Portanto, o x que ele vai precisar ali para complementar vai ficar 2,5 sobre 0,4. E 2,5 dividido por 0,4, 2,5, 25, 12,5, 6,25, 6,25 litros. É o que ele precisa comprar do tipo B. Então ele vai ter que comprar mais, veja, ele tratou uma parte com A e depois ele precisa mais 6,25 litros, considerando que ele consiga comprar quebradinho, porque às vezes só vem embalagens de 1 litro quando ele fala ali, né? Mas 6,25 vezes quanto custa cada um deles? 3, né? 3 o litro. Então olha só quanto é que vai ficar a conta dele no final. 35 vezes 4 vai dar 140. 35 vezes 0,2, isso vai dar 4, 35 vezes 0,2 é 0,7, 7 na verdade, né? Então 147, tá? 147 é o que ele vai pagar no primeiro e depois
6,25 vezes 3 dá 18 mais 0,75, então mais 18,75. Da onde vai ficar a conta dele se ele fizer essa divisão, tentando ser esperto, ganhando a máscara, comprando o mínimo possível do tipo A e depois complementando o mais barato, que é o tipo B, vai dar 165,75. Olha só, 165,75 é uma das respostas que está lá. Porém, não é a menor delas. A menor é justamente aquela onde ele compra a máscara e compra tudo do mais barato, certo? Então, dependendo do valor da máscara, poderia ser que este valor de baixo fosse menor do que o valor de cima. É importante você verificar se de repente não vale a pena você mesclar os dois tipos de defensivo, tá? Então, nesse caso, só não foi a menor porque a outra dava 162,50 e, portanto, 162,50 é a resposta da letra C, resposta correta, tá bom? Esse é um problema que tem que tomar muito cuidado, porque ele poderia enganar muita gente que não pensasse nessa parte de baixo aqui. Questão número 159 da prova verde diz: uma piscina tem capacidade de 2.500.000 litros. Seu sistema de abastecimento foi regulado para ter uma vazão constante de 6.000 litros de água por minuto. O mesmo sistema foi instalado em uma segunda piscina com capacidade maior de 2.750.000 litros e regulado para ter uma vazão também constante capaz de enchê-la em um tempo 20% maior que o gasto para encher a primeira piscina. A vazão, ele está perguntando qual é a vazão no sistema de abastecimento da segunda piscina em litros por minuto. Bom, a primeira coisa que a gente pode perceber é o seguinte: se a bomba demora 6.000 ou entrega 6.000 litros em 1 minuto, quanto tempo ela vai demorar para entregar 2.500.000 litros? Enxerga? Então a gente vai fazer uma regra de 3, basicamente com a vazão aqui vai ficar T vezes 6.000, 6.000T é igual a 2.500.000 vezes 1, então 2.500.000 litros. O tempo necessário, então, em minutos, né, a gente vai fazer aqui por minuto, vai ficar 2.500.000 dividido por 6.000. Portanto, a gente pode dizer que, cortando 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo, e fazendo a divisão, pelo menos até onde dá, né? A gente vai simplificar ainda, por 2 em cima vai ficar 1.250, e por 2 embaixo vai ficar 3. Depois, 5, 6, 7, 8 não é divisível por 3, então a gente vai manter desse jeito de fração mesmo, tá? 1.250 sobre 3 minutos. Mas ele falou que a segunda piscina vai ser enchida num tempo 20% maior. Então o T1 é esse tempo da primeira piscina. O T2 vai ser 1.250 sobre 3 vezes 120%. Você enxerga o que a gente está fazendo? Olha, 100% é esse tempo mesmo, né? 100 sobre 100. Mais 20%, então vai ficar 120%, é 20% maior do que o anterior. Então a gente pode agora simplificar 0 com 0, 0 com 0, e a gente vai ter o T2 igual. Vamos simplificar mais aqui, ó. O 12 com 3 vai ficar 1, aqui vai ficar 4. E, portanto, o tempo 2 vai ser 125 vezes 4, que dá 250, 500. 500 minutos. Esse é o tempo necessário para encher a segunda piscina. Bom, mas ele quer saber se ele vai demorar 500 minutos e são necessários 2.750.000 litros. Então, se eu dividir litros por minuto, ou seja, se eu quiser a vazão, eu vou ter que dividir 2.750.000 litros por 500 minutos. Aí a gente vai ter a vazão por minuto, né? Se a gente dividir por 500, a gente está vendo quanto é que vai entrar em litros por minuto. E é justamente isso que ele quer. Então vamos fazer essa conta aqui, ó. Vai ficar, simplificando, 2.750 com mais um zero, dividido por 5. Bom, isso vai dar 2.750 dividido por 5 é 25.000, por 5 que dá 5.000, mais 2.500 por 5 vai dar 500. Então, isso dá 5.500 litros por minuto. Então, para cada minuto vai ter que entrar 5.500 litros naquela piscina, para que multiplicado por 500 a gente tenha 2.750.000 litros, certo? Muito bom. Questão número 160 da prova verde diz que uma tubulação despeja sempre o mesmo volume de água por unidade de tempo em uma caixa d'água, o que significa dizer que a vazão de água nessa tubulação é constante.
Na junção dessa tubulação com a caixa d'água está instalada uma membrana de filtragem, cujo objetivo é filtrar eventuais impurezas presentes na água, combinado a um bom fluxo de água. O fluxo de água, que ele chamou de φ, é diretamente proporcional, olha só, diretamente proporcional à vazão da água na tubulação. Então, olha só o que a gente vai começar a escrever. Eu tenho aqui uma constante de proporcionalidade que não tem dimensão nenhuma, tá? Não é em metros, em centímetros, em mililitro, em nada. Então, é uma constante de proporcionalidade, que pode ser 2, 3, 5, qualquer coisa, multiplicado, como ele é diretamente proporcional à vazão, eu vou colocar a vazão em cima. Sempre que duas grandezas são diretamente proporcionais, eu posso dizer que uma é igual a uma constante vezes a outra, tá? Medida em mililitro por segundo, depois a gente vai usar isso. E inversamente proporcional à área da superfície da membrana. Então, o que é inversamente proporcional aparece embaixo. Medida em centímetro quadrado. Ele quer saber a unidade de medida adequada para descrever esse fluxo de água, tá? A fórmula para você calcular está aqui. É uma constante de proporcionalidade vezes a vazão dividido por A, pela área. A vazão eu chamei de Q, é normal a gente chamar de vazão de Q, tá? Então, esse fluxo, se eu quiser saber a unidade do fluxo, a gente pode pensar que a constante de proporcionalidade não tem unidade, tá? Então é um número só. A vazão que vai ficar em cima, ela é medida em mililitro, ml, por segundo. Então em cima eu vou ter mililitro por segundo. E embaixo eu vou ter centímetro quadrado de área. Centímetro quadrado. Portanto, a unidade aqui vai ser mililitro por segundo, vezes, aqui é uma divisão de frações, onde a segunda fração aqui vai passar multiplicando invertida, vai ficar 1 sobre centímetro quadrado, certo? Então, você vai ter uma unidade que é mililitro vezes 1, que é o próprio mililitro, sobre segundo vezes centímetro ao quadrado. Essa vai ser a unidade desse fluxo, que ele chamou de φ. Então, mililitro por segundo centímetro quadrado, ml, mililitro por segundo centímetro quadrado lá embaixo. Essa é a resposta que está na letra C, certo? Vamos para a próxima então. A questão número 167 da prova verde é bem estilo Enem, com bastante continha que a gente tem que fazer, tomando cuidado para ler bem o enunciado. Uma empresa de 400 funcionários distribuídos em 3 setores, né? Administrativo, logística e produção. O gráfico apresenta a distribuição quantitativa desses funcionários por setor e por faixa etária. Então veja, tem 200 funcionários aqui representados da produção, mais 120 da logística e mais 80 do administrativo, fechando os 400 funcionários que ele falou. A partir de 45 anos é o que está em azul aqui, tá? Entre 25 e 45 anos está em amarelo e até 25 anos, os novinhos ali, estão em vermelho. Uma viagem de férias será sorteada entre esses funcionários, de forma que todos terão igual probabilidade de serem sorteados. Aqui parece um problema de probabilidade, mas na verdade você vai ter mais um problema de porcentagem mesmo, tá? A maior probabilidade é que o funcionário sorteado esteja na faixa etária. Então, a gente vai ter que tentar achar como vai ser sorteado um funcionário, né, dentre esses 400, aquela probabilidade que é a maior da maior probabilidade de faixa etária vai ser a faixa que tem maior quantidade de pessoas, certo? Então aqui, por exemplo, se a gente pegar de 25 anos, eu tenho 20% desses 80, mais 25% dos 120 e mais 40% dos 200. Aí eu vou ter um certo número de funcionários. Aquela faixa etária que tem o maior número de funcionários vai ser aquele que tem a maior probabilidade de que o funcionário esteja nessa faixa etária. Enxerga? Se eu tivesse, por exemplo, um funcionário com mais de 80 anos e 399 funcionários com até 80 anos, qual é a probabilidade maior de faixa etária ser sorteada? É acima de 80 ou abaixo de 80? Abaixo de 80 seria muito mais provável, certo? Então aquela faixa que tem a maior quantidade de pessoas vai ser aquela que tem a maior probabilidade de ser sorteada. Portanto, eu preciso saber quantas pessoas têm até 25 anos. Ó. Até 25 anos, eu tenho que saber quantas pessoas tem. Entre 25 e 40 anos, eu tenho que saber quantas pessoas tem. E a partir de 40, aqui é 45, né? 45 anos. E depois maior do que 45, a partir de 45 anos ou mais. Então, 45 anos ou mais vai ter um certo número de funcionários. Eu tenho que ver qual que tem mais funcionários, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou puxar esse gráfico aqui de novo, eu vou ampliar um pouquinho e a gente vai ver para cada uma dessas faixas quantas pessoas tem.
tá? Então vamos fazer um pouquinho mais rápido aqui esses percentuais, porque não são percentuais difíceis de calcular. Por exemplo, de 80, quanto é 50% de 80? É metade, né? Aqui vai ter 40 pessoas nessa faixa aqui. 30% de 80, se eu fizer 3 vezes 8, vai dar 24. Então, 30% de 80 vai dar 24 pessoas. E 2 ou 20% de 80 é 1/5 de 80, tá? 2 vezes 8 dá 16. 1/5 de 80, se eu dividir 80 por 5, vai dar 16 também. Mesma coisa, 120 pessoas. Total aqui é 120, tá? 25% não é 1/4 das pessoas, né? 50% é metade, 25% é elas dividido por 4. 120 por 4 dá 30 pessoas aqui. 40% de 120, 4 vezes 12 dá 48. Então aqui tem 48 pessoas e 35 vezes 12, esse eu vou ter que fazer. 35 vezes 12. Aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 6, 7, 5, 3 e aqui vai ser 2, 4. Então são 42 pessoas que representa, veja que conta que eu fiz, ó, 35 por 100 de 120, tá? Então o que a gente fez lá, ó? 35 vezes 12 dividido por 10. 35 vezes 12 é 420, dividido por 10 dá 42 pessoas. Veja que fica mais fácil com porcentagens inteiras assim, fica mais fácil, né? Então, 200, 40%, 2 vezes 4 dá 8, então aqui vai ficar 80 pessoas. 35 vezes 2 dá 70, então 35% de 200 dá 70 pessoas aqui, deixa eu separar direitinho, e 25% é 1/4. 200 dividido por 4 vai dar 50. Agora só veja se a soma deu certinho em cada uma delas, ó. 50 e 70 dá 120, mais 80 dá 200. Fechou. 48 com 42, isso vai dar 90, né? 90 com 30, 120. Fechou também. E 24 com 16 dá 40, mais 40, 80. Então a gente sabe que a gente calculou o número correto de pessoas ali, tá? Agora eu vou voltar e eu vou ver por faixa etária quantas pessoas tem em cada categoria. Até 25 anos. Até 25 anos é o vermelhinho. O vermelhinho tem 16 no administrativo, mais 30 e mais 80. Então, nas 3 categorias, eu tenho 16, 30 e 80 pessoas com até 25 anos, certo? Quanto que vai dar isso? 80 e 30 dá 110, 110, 126 pessoas, tá? Agora a gente tem que ver os outros. Então, 24 aqui, que tem faixa amarela, tá? 24 mais 48 mais 70. 24 mais 48 mais 70. Parece que tem bastante gente, né? Vai ficar 24 com 48 dá 60, 72 com 70, 142 pessoas. Tem mais, por enquanto tá ganhando. 45 ou mais, a gente vai ter 40 mais 42 e mais 50. Somei tudo que era azulzinho aqui. Então vai ficar 82 mais 50 dá 132 pessoas. Então 132 pessoas, 126, ou maior é 142. Portanto, aquela que tem mais gente é a faixa de 25 a 45 anos. Agora veja, entre 25 e 45 anos, ele está pedindo a maior probabilidade, pois é a faixa etária com a maior quantidade de funcionários. É exatamente o que a gente estava procurando. Tá? As outras falam um monte de besteira ali, porcentagens mínimas, porcentagens maiores que as porcentagens mínimas de cada setor e assim por diante. Eles falam um monte de besteira nas outras, mas a primeira já diz, né? Entre 25 e 45, pois é aquela que tem a maior quantidade de funcionários. Não há dúvida nisso, tá bom? Vamos lá. Questão número 170 da prova verde diz o seguinte: um aeroporto disponibiliza o serviço de transporte gratuito entre seus 2 terminais, utilizando os ônibus A e B, que partem simultaneamente de hora em hora de terminais diferentes. A distância entre os terminais é 9.000 metros, então 9 quilômetros entre o terminal 1 e o terminal 2 que estão aqui na figura. O percurso total dos ônibus de um terminal ao outro é monitorado por um sistema de 5 câmeras que cobrem diferentes partes do trecho, conforme o esquema. Então ele diz o alcance de cada uma dessas 5 câmeras. As câmeras estão aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Essas câmeras, elas enxergam partes do percurso que está dividido aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguais, certo? Agora veja o seguinte, a câmera 1 pega 1/5 do percurso, a câmera 2, 3 décimos, 1 décimo, 1 décimo e 3 décimos. Como está tudo sobre 10, se a gente deixar esse aqui em denominador 10, fica mais fácil também, né? Então aqui a gente pode dizer que isso é 2
décimos do percurso. É só multiplicar por 2 em cima e embaixo. Então, 2 décimos, 3 décimos e assim por diante. Se a gente somar 2 com 3 dá 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, os 10 décimos do percurso são essas frações, certo? Agora veja, note que aqui realmente a câmera pega 2 espacinhos, a câmera 2 pega 3 espaços e assim por diante. Então, aqui cada um deles representa, cada divisão dessa daqui, ó, representa 1/10 do percurso. 1/10 do percurso que tem 9.000 metros. Portanto, cada trecho, cada divisão dessas é de 9.000 dividido por 10, ou 900 metros. Então, tem 900 metros em cada uma dessas divisões, certo? 900 metros em cada uma dessas 10 divisões, fechando o total de 9.000 metros. Bom, a gente, olhando aqui embaixo, o ônibus A parte do terminal 1. O ônibus A parte desse terminal 1 com uma velocidade constante de 250 metros a cada minuto. E o ônibus B parte do terminal 2, então o ônibus B parte deste terminal 2 em direção ao terminal 1, com velocidade constante de 150 metros por minuto. Se a gente olhar para a velocidade de aproximação desses dois ônibus, 250 mais 150, eles se aproximam numa razão de 400, numa velocidade de 400 metros a cada minuto. Se você pensar que o percurso tem 9.000 metros, quando é que eles vão se encontrar? Ou quando que juntos eles vão percorrer esses 9.000 metros? É só dividir 9.000 metros por 400 metros, que é o que eles se aproximam a cada minuto, certo? Então, olha só, você vai ter 90 dividido por 4, o que vai dar 45 por 2, 22 minutos e meio. 22 minutos e meio é o que eles vão demorar para se encontrar. Mas onde eles vão se encontrar? Bom, é mais fácil, na minha opinião, você pensar no ônibus B, onde ele vai estar depois de 22 minutos e meio. Claro que você pode pensar no A também. Então o A vai percorrer um determinado trecho, o B vai percorrer um outro trecho. E aí eles vão se encontrar em um determinado ponto. Tanto faz esse ponto aqui, se você contar a partir do terminal 1 ou a partir do terminal 2. Então vamos pensar, o ônibus B, ele anda a uma velocidade de 150 metros a cada 1 minuto. Em 22 minutos e meio, ele vai andar uma distância x, a partir do terminal 2, voltando, tá? X vai ser 22,5 vezes 150. Então, vamos fazer aqui, ó, 150 vezes 22,5. Vamos ver quantos metros ele vai ter andado. 0 vezes 5, 0. 5 vezes 5, 25, vai 2. Aqui, 7. Aqui, 0. 5 vezes 2, 10, vai 1. 1 vezes 2, 2 e 1, 3. E aqui também vai dar 300. Da onde a gente tira aqui, ele vai ter andado 3.375 metros, tá? O que é isso? É o ônibus B andando a 150 metros por minuto em direção ao terminal, do terminal 2 em direção ao terminal 1. Bom, se ele andar 3.375 metros, aonde que ele vai parar? Que câmera que vai estar pegando esse ônibus? Vamos lá, 900, 1.800, 2.700, aqui ele já andou 2.700 metros. E depois ele anda mais 900 metros até chegar nesse ponto aqui, que é o final da câmera 3, certo? Então vamos lá, 2.700 mais 900 metros aqui, já vai dar 3.600. Então aqui já vai dar 3.600. Esta distância aqui é 3.600. Essa distância aqui é de 2.700. Portanto, quando ele tiver andado 3.375, você concorda que ele vai estar em algum ponto aqui, entre os 2.700 e os 3.600? E aqui é que eles vão se encontrar. Quer dizer, o ônibus A já vai ter chegado aqui, o ônibus B vai ter chegado aqui, e eles vão se encontrar num ponto entre 2.700 e 3.600. Então você enxerga que esta câmera aqui, ó, 4, é que vai estar enxergando os dois ônibus quando eles cruzarem um pelo outro. Portanto, ele pediu, qual câmera registra o momento em que os ônibus A e B se encontram? Eles se encontram na câmera 4, certo? Resposta, letra D, câmera 4. Questão número 173 da prova verde é basicamente uma questão de observação de gráfico e você lê o texto e entender o que ele está falando. Projetistas de uma fábrica de amortecedores realizaram uma série de experimentos que produzem oscilações semelhantes ao comportamento do gráfico de uma senoide, então aproximadamente um gráfico de seno, para qualquer tipo de estrada.
Cada experimento teve duração de 20 minutos, ó, 20, 20, 20, isso aqui não resolve nada, sendo os 9 primeiros minutos em superfície que simula uma rodovia asfaltada. Então, os 9 primeiros minutos está no asfalto, e os 11 minutos seguintes é uma estrada de chão. Bom, então, 9 minutos aproximadamente aqui, 9 minutos aqui, aproximadamente 9, aqui também e aqui também. Para os amortecedores serem aprovados, exige-se que as amplitudes das ondas oscilatórias, amplitudes quer dizer o quanto ele vai para cima ou para baixo, tá? Quanto maior a amplitude, maior o gráfico na vertical. Em cada tipo de superfície sejam constantes. Isso vai resolver o problema. E ainda que a amplitude da oscilação do amortecedor no asfalto seja menor do que a amplitude da oscilação na estrada de chão. Então a amplitude no asfalto tem que ser menor do que aquela da estrada de chão. O tipo de gráfico que descreve o comportamento de um amortecedor aprovado nesse experimento, quer dizer que tenha realmente amplitude constante no asfalto, menor do que na estrada de chão, é qual? Então vamos ver. Nos primeiros 9 minutos é asfalto, então tem que ser menor do que nos outros 11 minutos. Aqui está menor do que esse aqui está menor, esse aqui está maior, né? Ele parece estar reduzindo aqui, mas então esse daqui já não está simulando menor no asfalto do que na estrada de chão. Aqui também a amplitude não está mudando, a amplitude aqui é a altura dessas ondas, ó. Aqui a amplitude está se mantendo igual, o que está aumentando nesse caso é frequência. Tá? Amplitude é o quanto o gráfico sobe ou desce. Então esse aqui também a gente já vai eliminar. E aqui a mesma coisa, a amplitude não está variando, né, do asfalto para a estrada de chão. Então a gente fica com essa, que aumentou a amplitude e essa também aumentou. Mas veja, em cada superfície elas devem ser constantes. E olha o que está acontecendo aqui neste segundo gráfico. Ó. Ela está reduzindo e aqui ela está reduzindo. Então, a gente não pode dizer que essa amplitude é constante. A primeira aqui é bem maior do que a outra. Então, a amplitude tem que ficar constante, a amplitude tem que ficar constante aqui também. Deixa eu colocar um pouquinho para cima. Olha só como a amplitude aqui fica constante na segunda parte e a amplitude aqui fica constante na primeira parte também. Então, fica constante aqui no asfalto, depois passa para a estrada de terra, fica constante e maior do que era antes. Então, este comportamento aqui é o que está sendo descrito para um amortecedor aprovado, tá bom? Resposta, então, da letra A. Qual é a diferença da letra B? É que nessa daqui ela está reduzindo ao longo do tempo. Então, isso elimina essa afirmativa da letra B. E as outras não estão mudando a amplitude como a gente queria que mudasse. Certo? Muito bom. Que bom que você ficou comigo até agora. E se gostou do vídeo, não deixe de clicar no like e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. E uma dica, assista ao vídeo que está aparecendo aqui do lado, que complementa o que você viu agora.